Bom, a questão traz um texto que nos diz o seguinte: até mesmo a bandeira nacional, a despeito das interpretações surgidas a posteriori, que explicava o verde como uma referência às matas do país e o amarelo como uma alusão às riquezas minerais, seguia ostentando seus vínculos com a tradição imperial. O verde, cor heráldica da Casa Real Portuguesa de Bragança. O amarelo, cor da Casa Imperial Austríaca de Habsburgo. Além disso, o desenho republicano reaproveitou o losango da bandeira imperial, apenas retirando o brasão monárquico com as armas imperiais aplicadas e introduzindo o lema positivista de ordem e progresso. Assim, apesar dos esforços, continuava enraizado na nação um incômodo imaginário monárquico, presente até hoje não só em elementos da retórica patriótica, como numa concepção de sociedade ainda impregnada pela mística dos títulos de nobreza, das ordens honoríficas e dos rituais de consagração. Sempre importante ler a fonte. O trecho é retirado do livro Brasil, uma biografia, livro muito recente, escrito pelas professoras Lilian Schwartz e Heloise Starling, sobre a história do Brasil, uma pesquisa muito bem feita pelas duas. E nesse trecho elas demonstram o quanto que essas tradições monárquicas ainda são fortes no Brasil e continuaram mesmo com a proclamação da República. Tradições monárquicas que vêm do período colonial, quando o Brasil era dominado por uma monarquia sediada em Portugal e que permaneceu forte mesmo com a independência, já que depois da independência o Brasil adota um regime monárquico. O enunciado diz o seguinte: a confecção da bandeira do Brasil após a proclamação da República em 1889 evidencia que a nova política brasileira não representou uma ruptura radical com o passado, pois, vamos lá, letra A. O governo republicano manteve as práticas políticas do sistema monárquico, buscando explicitar essa ligação por meio da confecção da nova bandeira. Falsa, porque claro que práticas políticas foram alteradas. Por exemplo, a Constituição do Império foi anulada, o poder moderador foi anulado, o Brasil deixou de ter religião oficial. Então não são as práticas políticas que representam essa manutenção de elementos da monarquia na sociedade brasileira. C. A simbologia do regime monárquico foi inalterada na confecção da bandeira, que permaneceu como oficial até nossos dias. Houve alterações, o próprio texto diz, a inscrição, por exemplo, do lema positivista, ordem e progresso, a retirada do brasão da família real. Então as alterações são pequenas na bandeira, mas houve alterações sim. D. Positivismo pouco influenciou a trajetória republicana brasileira, se comparado à ideologia e aos valores do regime imperial. Falso, porque apesar das tradições monárquicas presentes ainda hoje, o positivismo teve sim muita influência na trajetória republicana brasileira. Basta pensar nas várias interferências militares ao longo da República, nos vários regimes autoritários que houve também no Brasil ao longo do período republicano. Letra E. Pois o radicalismo popular presente no momento da proclamação da República foi contido pelas oligarquias que controlavam o poder. O radicalismo popular não esteve presente na proclamação da República, já que ela foi fruto de uma ação do exército, uma quartelada, um golpe militar, com o apoio das elites, das oligarquias, principalmente os cafeicultores, e de alguns intelectuais. Então o que responde à questão é a letra B. A presença de elementos da ordem monárquica demonstra que estes estavam arraigados na sociedade brasileira e nas pessoas que participaram do golpe de 1889. Verdadeiro, e o grande símbolo disso é que o próprio líder do golpe que proclamou a República em 1889 era o Marechal Deodoro da Fonseca, um monarquista convicto que proclamou a República. Então, portanto, o que responde à questão é a letra B.